Bom dia, eu sou Flávio Gomes de Barros, estamos juntos em mais um domingo. Hoje nós conversamos aqui em Contextualizando com a pianista Selma Brito, que na próxima terça-feira, dia 17 de outubro, vai se apresentar no Teatro Gustavo Leite. Seu novo espetáculo, Selma Brito in Concert, está programado para as 8 da noite. Selma Brito integra a Academia Maceiense de Letras e também a Academia de Letras e Artes do Nordeste Brasileiro, além do Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas. Bom dia, muito obrigado pela presença. E aí, está tudo pronto mesmo para a grande festa da terça-feira, às 8 da noite, no Teatro Gustavo Leite? Vou ter esse prazer de estar com tantas pessoas queridas, não é? E levando a música, porque faz parte da minha vida, não é? Desde criança. Isso me diz muito, principalmente em agradecimento à minminha mãe, Hilda Calheiros Teixeira, que era uma grande pianista e professora de piano. Então foi com quem eu aprendi as primeiras notas, não é? O dó, ré, mi, fá, sol, até o que eu sou hoje. Devo muito a ela esse cuidado, essa preocupação de sentir que eu gostava e de me aprimorar, né? Então isso fez uma parte assim muito viva da minha vida. E qual é a sua expectativa com essa apresentação na nossa principal casa de espetáculo, que é o Teatro Gustavo Leite? Olha, super feliz e ao mesmo tempo assim agradecida a todos os músicos que foi partido assim deles com muito carinho, e todos estamos também ensaiando com muito coração, com muita responsabilidade para esse dia, não é? Mas eu agradeço muito, muito aos músicos todos, entendeu? E as pessoas amigas que têm esse gesto assim de carinho, não é? E de estarmos sempre juntos assim, e a música sendo sempre o centro das atrações todas, sabe? É muito bom isso. E como é que se faz para adquirir ingresso para esse espetáculo Selma Brito in Concert? Olha, eu soube há poucos instantes que os ingressos estavam esgotados. Agora, eu não tenho assim, não está mesmo, eu soube e que me telefonaram pedindo, dizendo que não, e já estava todos, né, adquiridos, mas eu não sei. Então, tinha vários lugares aqui para estar vendendo, né? E como não é a compra mesmo, o dinheiro mesmo, porque nós tivemos uma ideia e eu gostei absolutamente, é que kits que possam ser doados aos idosos em várias casas de idosos, que eu tenho uma afinidade muito grande, desde jovem eu gostava de visitar aqui as casas dos idosos, tinha algumas casas de idosos, né? E eu sempre visitei assim com muito carinho, aquele pessoal todo, conversava um pouquinho com um, conversava com outro, e até hoje eu continuo assim, sabe, tendo esse amor, vamos dizer, pelos idosos, principalmente aqueles que estão nas casas, nessas casas assim, de abrigos, né? Eu acho que eles precisam muito, muito de uma conversa, por melhor que seja o local, mas eles devem sentir falta, assim, de uma visita, sabe, de umas conversas assim, bem diferentes, música. E então eu toda a vida tive e continuo assim, com esse carinho pelos idosos. Então, tudo que for adquirido, nós pedimos mesmo coisas assim, não é, para idosos. Eu trocaria pelos convites, não é? E tem chegado muitas doações assim, por exemplo, material de limpeza, de sabonete, de pente, de escova de dente, essas coisas todas que fazem parte da vida de cada um e que eles sempre são coisas bem-vindas para eles. E a senhora, emoção garantida, né? Porque se apresentar num espetáculo para 1.200 pessoas, que é a capacidade do Teatro Gustavo Leite, realmente é muita emoção. Muita emoção. Mas para a senhora não é novidade pela sua experiência, né? Eu tenho isso, mas sempre o espetáculo
o que nós estamos fazendo naquele momento é como se fosse único. Então, aquela emoção, e eu tenho muito respeito à plateia, sabe? As pessoas saem de casa para ir ouvir uma música ou uma peça de teatro e tudo. Então, eu sempre tive muito cuidado em repertório para que eu me ponho muito na plateia, como se fosse plateia, não é? E então, nós fizemos isso, vários músicos, um número grande de músicos, eles vão se apresentar comigo também e vamos levar o que tivermos de melhor, né, da nossa sensibilidade e dos nossos estudos todos, né, vamos levar para todos que estiverem lá, com muito prazer. A gente está sabendo que tem vários convidados que também vão se apresentar. Muitos músicos. Nessa terça-feira. Quais seriam eles? Você não se lembra de todos? Olha, são tantos que... É melhor não citar, para não esquecer. Para não esquecer. Porque tem uma orquestra de jovens, não é? E tem também aqueles que vão fazer solos. Muitos mesmo. Entendeu? O pessoal todo, os músicos desses todos que fazem parte de vários lugares, que tocam em vários lugares, cantam, isso tudo. Então, todos eles vão, com muito carinho, eu estou recebendo assim, de coração aberto, esse momento, sabe? E vamos levar para todos que estiverem lá, isso, não é? A música abrindo os corações de todos. O que é que o público pode esperar desse espetáculo? Olha, a música sempre tem uma magia para mim. Então, toda música que se faz, as pessoas que esperam, assim, ouvir o melhor, não é? E é um calmante. Eu acho que a música, qualquer momento emocional da vida, ela chega e dá o seu recado bem dado. Às vezes as pessoas estão preocupadas, às vezes as pessoas estão assim com carências, às vezes as pessoas estão com as saudades que para mim se tornam sempre perfumadas. Eu não tenho saudades angustiadas, nunca tive até o dia de hoje. E então eu prezo muito, sabe, essas saudades perfumadas. E uma pessoa, há algum tempo que me ouviu tocar, então a senhora se emocionou e disse assim, saudades. Eu digo, mas são saudades que fazem bem, não é isso? Ela disse, realmente. Eu disse, saudades perfumadas. Começa a sentir o perfume de uma saudade que tudo se acalma. Bom, o show está dividido em 3 fases. O amanhecer de Selma Brito, a paixão e o respeito pelo clássico com tenores sopranos e barítonos e a admiração pela música popular brasileira, onde seu piano e rock e machixe e é samba. Dá para explicar sobre cada um desses? É sim, porque as pessoas às vezes fazem alguma diferença. Não, é a música clássica. Eu digo, música para mim é música, não importa. A música popular. O que nós temos de grandiosidade no nosso Brasil, entendeu? Então, para mim, não faço diferença nenhuma. Sendo uma boa música, eu recebo assim, toco, estudo, porque para tocar, eu sempre gosto de estudar bastante. Então, programas novos, e que pessoas gostam, né? Às vezes pedem, a plateia mesmo já aconteceu, Chiquinha Gonzaga, toca Chiquinha Gonzaga. E que foi uma grande mulher, uma grande compositora e como pessoa humana, e numa época assim muito ingrata, né? Porque as pessoas tinham muitos preconceitos, né? Naquela época de Chiquinha Gonzaga, 1800. E eu acho que ela merece ser bem tocada, sabe? E que as pessoas tenham conhecimento de todos os nossos compositores, tanto brasileiros como todos aqueles que fazem parte, por exemplo, do clássico, do moderno, do romantismo, dessas coisas. Eu, para mim, recebo todos com o mesmo carinho, com o mesmo amor de estudar. Agora tem que estudar, viu, meu filho? Ok. Bom, vamos a um breve intervalo comercial. Na volta, a gente continua com a nossa entrevista com a pianista Selma Brito. Até já.
Estamos de volta com o programa Contextualizando. Aqui comigo, a pianista Selma Brito. Bem, como poderia ser definida a música clássica? O que é, basicamente, a música clássica? É aquele período, nós que tivemos vários períodos na música, não é? Esse, então, o classicismo, aqueles compositores todos que fizeram parte, assim, de uma maneira, por exemplo, o Bach, o Mozart, e depois eu acho belíssima essa evolução que nós tivemos, entendeu? Daqueles períodos, o barroco, o período clássico, depois vem tantos períodos modernos, o contemporâneo mesmo, que muitas pessoas têm assim, suas, entendeu? Suas interrogações. Eu não. Tá? Porque eu acho que tem que evoluir e sentir que cada período de todo o processo que nós nascemos, os anteriores, então sempre tem coisas assim que da arte, sobre a arte, então sempre houve assim uma procura das pessoas pela arte. A arte sempre fez parte, entendeu? E com isso foi se estendendo de uma maneira fabulosa. E essas continuidades é que me dão assim um respaldo muito grande, tanto da admiração por todos aqueles compositores, como também dos músicos, né? Das orquestras, dos jovens que estão aprendendo agora, numa idade bem menor, né? Que eu acho isso uma coisa extraordinária, que estão, né? Dando oportunidades aos jovens de começar trilhar a música, né? Então, nas escolas, que é bom que muitas voltem com essa matéria música, porque fazia muito bem a todos. Saía de uma aula de matemática, saía de uma aula. Então, quando a música, o coral, o que fosse feito dos colégios, né? Eu acho que fazia bem a todos aqueles alunos, porque ainda hoje eu tenho comentários assim de colegas daquela época, mas como eram as nossas aulas de música, que coisa boa. E a importância, né? Agora nós temos muito, assim, as escolas, né? Hoje estão fazendo assim, escolas de música para crianças mesmo. E é uma preocupação, mas que agora já ocupou assim, o primeiro lugar. Eu conheço um pouco do seu trabalho e sei que a senhora tem um repertório muito vasto. Não é? Desse repertório, dá para tirar algumas músicas, assim, digamos, preferidas? Tem, sim. Olha, do nosso Brasil, como eu estava dizendo, que tem valores, assim, extraordinários, eu gosto muito de tocar música brasileira também, entendeu? Não só pela beleza da música, do nosso ritmo, não é? Então, quando nós chegamos, sempre a música brasileira é bem-vinda. E nós temos todos esses compositores, né, que fizeram e fazem parte até atualmente, né, da nossa música, e eles dão, assim, o aspecto de, como eu estava dizendo, dão a música por inteiro, assim, a parte rítmica da nossa música brasileira, que faz muitas pessoas, por exemplo, eu tenho amigos assim estrangeiros, mas eles dizem que quando o ritmo da música brasileira é contagiante, entendeu? Então tem esses lados todos que a gente vai observando e vai assim se apaixonando pela música. A música brasileira eu gosto muito, e também tem esse período, vamos dizer, na parte renascentista, a parte clássica, a parte romântica, não é? Como o Chopin, o Schumann, assim. Então, e por aí nós vamos até nós chegarmos ao nosso Brasil, que eu não deixo de colocar a música brasileira nos meus repertórios, sempre, sabe? Bom, dos compositores brasileiros, qual seria o seu preferido? Olha, Ernesto Nazaré. Sei que tem muita gente boa. Tem muita gente boa, né? Todo Chiquinha Gonzaga eu respeito muito.
grande compositora e uma grande mulher que deu um exemplo de coragem numa época de tantos preconceitos. Que pela vida dela, assim, eu gosto muito de saber da vida de cada compositor e tudo, porque a gente já sabe o que levou a externar a música, o bem que a música fez, né? E então, Francisco Mione, que eu tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente, sabe? E eu acho uma riqueza, assim, tão perfeita que nós temos nos nossos brasileiros, como então em épocas também, vamos dizer, o Beethoven. Esses todos que são tocados e admirados por todos os pianistas, e não só pianistas, os violinistas, a orquestra inteira, vamos dizer assim, não é? Eu acho que são homenagens que nós podemos ainda prestar a todos eles, né? Executando bem as suas músicas, vendo o período, como é aqueles períodos todos, o que é que existia numa época, porque tudo isso faz com que o externar, a composição fez deles assim conhecidíssimos e apreciados, né? Eu estou com eles todos os períodos, eu tenho assim todos os compositores assim, eu acho que eles deram assim a todos nós um conteúdo assim perfeito, importante para o nosso dia a dia. Bom, e como surgiu o seu interesse em ser pianista? É uma história muito interessante também, porque foi da minha mãe, Hilda Calheiros Teixeira. A mamãe, naquela época, o vovô, os filhos, Mauro Calheiros, o Luiz Calheiros, o Ito. Então, eles foram estudar no Rio de Janeiro, já jovens e tudo, no Colégio Anglo-Americano, e com um suporte maravilhoso, porque eles poderiam frequentar, vamos dizer, a mamãe estudava com Barroso Neto, então ela podia sair do colégio e ia ter as aulas fora, não é? Então, a época que as pessoas não tinham nem essa ideia, nem a vontade de sair assim, não é? De casa para estudar, e todos eles foram. E estudaram a língua, né? Colégio Anglo-Americano, falava inglês. E então, desde aí, mamãe frequentou, fez todo o curso dela e foi medalha de ouro do Instituto Nacional de Música. E eu também conheceu, tinha uma amiga, que era Marina Calheiros, Galvão Calheiros, que casou com um tio meu, era o Miranda da Maria, o Álvaro Calheiros, foi capitão dos portos umas 3 vezes aqui. E então ela também era uma grande pianista, estudaram com o mesmo professor e se conheceram, ainda jovens, estudantes, não é? E isso foi uma maravilha, porque o tempo que tio Álvaro vinha e ficava como capitão dos portos, às vezes 2 anos, dependendo, ela também ensinava. Tocava 2 pianos com a minha mãe, eram amigas e irmãs. E isso também abriu, assim, a nossa visão, né, de estudantes, né? E com muita seriedade, é isso aí eu lembro bem, muita seriedade. Mamãe, arte ou faz ou não faz, pronto. Chegou a frequentar algum conservatório, que era muito comum naquela época? Era o conservatório. E aqui nós tivemos um conservatório, não é? Dona Venúzia de Barros, que era um exemplo de mulher extraordinária da arte e da cultura, era também do Instituto Histórico, né? E então nós tínhamos assim, uma amizade muito bonita, porque para uma amizade eu acho que não importa a idade, importa nós termos a conexão assim, de pessoa para pessoa, que eu acredito muito e tem, e para mim existe muito, né? Pessoas que a gente olha assim, já tem admiração, já tem aquela simpatia, aquela coisa boa, não é? E então nós tivemos isso aqui, mas como eu já estudava na Bahia, eu fui com meus 16 anos para a Bahia, para o curso de música da universidade, não é?
a escola de música, que ainda existe hoje, e quando eu fiz meu exame lá, eu fui para o curso superior de piano. Quando eu cheguei lá, meu professor foi Sebastian Benda, um suíço, mas aqui no Brasil muito conhecido, tanto ensinou em Salvador como em São Paulo. Então, era o professor Widmer, da minha época, o professor Pierre Close, também pianista, o maestro Kohlreuter, que também era maestro e grande professor. Então, eu vivenciei assim uma época muito bonita e de professores assim conhecidos, exigentes, mas como minha mãe dizia, arte ou faz ou não faz, e tem que ser estudado. A pessoa chegar e dizer, eu fiz isso, estou sem estudo, não leva a nada. Existiria uma idade a partir da qual a pessoa deve se iniciar na música, não? Olha, eu comecei piano a estudar logo cedo. Com meus 7 anos, mamãe já começou a colocar, né? Nós tínhamos piano em casa e comecei logo a estudar cedo. Então, mas fazendo as matérias correlatas também, a teoria, a parte toda, ritmo, mamãe, nós fazíamos um ditado musical para a gente saber o que é a música, não é? Não é só aquela dó, ré, mi, fá, sol, né? Tem muita coisa ao lado disso. Então eu sempre comecei a estudar logo tendo essa orientação de mamãe. E uma pessoa mais velha, ela pode se iniciar na música? Pode. Porque se uma pessoa de idade, mas sempre gostou muito de música, e às vezes não teve a oportunidade, eu acho que idade não conta, a idade é a vontade da pessoa, entendeu? Uma vez eu disse isso, você tem a satisfação. Ela queria violino, por que você não faz? Não importa a idade, isso a gente não olha não, olha o prazer que você vai ter, o pouco que você aprenda, mas vai lhe dar aquela satisfação de fazer uma coisa que você sonhou a vida toda. Então, para mim, eu acho que todas as idades são bem-vindas, sabe? Contanto que a pessoa fique feliz de estar fazendo uma coisa que sempre sonhou, né? Bom, antigamente, como eu disse agora há pouco, havia os conservatórios. Né? Era, aqui em Maceió também tinha. Hoje em dia não tem mais. Eu pergunto, como uma pessoa que pretende se iniciar na música, ela pode começar e por onde começar? Olha, em Recife nós temos conservatório, é muito bom. E tem escolas, as pessoas fazem muitas escolas assim, tem até registros e tudo, mas tem muitas pessoas que fundam escolas assim. Mas eu acho que o conservatório é muito importante ainda, porque ele abrange todos os instrumentos, né? E orquestras. E então eu acho que seria muito importante, como em Recife, Recife tem um conservatório pernambucano, não é? Muito bom, bons professores, muitos alunos. E então eu acho que todos os estados assim, as capitais, entendeu? Outras cidades deveriam pensar nisso, porque para a criança hoje em dia é muito moderno o estudo, mas eles já começam a sentir desde cedo, não é? Ouvir a música e olhar os instrumentos. Quando havia o Instituto Histórico, tinha o concerto aos domingos, era interessantíssimo, porque iam também jovens, escolas também, representações de escolas. E uma vez foi muito bonito, quando terminou o concerto, um garoto assim, uns 8, 10 anos, 8, 9 anos, então ele estava assim embevecido, porque ele nunca tinha visto de perto determinados instrumentos de uma escola pública. Então eu levei ele para o piano, sentei, eu digo, olha, esse é o piano, esse eu sei. Então eu digo, olha, a gente toca assim, toca uma nota aí. Então eu comecei a fazer isso e ele olhando aqueles instrumentos todos, eu digo, pode pegar, pode segurar, porque... E mais adiante ele estudou, foi estudando. Hoje em dia
Ele é um grande músico, ganhou uma bolsa de estudo por ele mesmo, né? E hoje em dia ele já está há alguns anos que ele está na Europa. Ok. Você pode rever essa entrevista com a pianista Selma Brito no YouTube da TV Pajuçara. O programa Contextualizando este domingo termina por aqui. Tenham um ótimo final de semana. Lembrando que o show do Selma Brito vai ser na próxima terça-feira, dia 17, às 8 da noite, no Teatro Gustavo Leite.